Diário não oficial do Brasil. Dia 343/365, 9 de dezembro, segunda-feira. Qual é o projeto do síndico disfuncional, além do projeto particular para a sua família? Vamos analisar esse quase primeiro ano de tortura pela ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, como o número que o ex-capitão escolheu para se eleger. 1. Erradicação da pobreza. Nenhuma medida. Atuação perversa na redução do salário mínimo de forma mesquinha, na reforma da Previdência e na redução dos valores dos benefícios de prestação continuada, aponta para um projeto consistente de erradicação dos pobres, não da pobreza. O ataque a todos os serviços públicos corrobora. 2. Fome zero e agricultura sustentável. A agricultura sustentável é a piada do ano. 439 agrotóxicos liberados, além de envenenar a comida e os campos. O governo taxa desempregados e desaparece com as proteínas da mesa. A carne já desapareceu e antes, a inércia diante da contaminação por óleo na costa do Nordeste e agora também do Sudeste garante a ausência de peixes e mariscos na mesa. Sobrariam frango e ovo, mas a ração inclui transgênicos e, por tabela, os efeitos dos agrotóxicos liberados. E mais, com o preço do botijão de gás, devem ser consumidos crus, com salmonela. 3. Saúde e bem-estar. O governo ataca o SUS, que é considerado um dos mais perfeitos sistemas de saúde do mundo, corta assistência aos portadores de HIV, retirou os principais atores do programa Mais Médico e suspende a distribuição de remédio a preço popular. Aliás, bastam as declarações do síndico disfuncional e companhia para acabar com qualquer possibilidade de bem-estar e mesmo de saúde. 4. Educação de qualidade. Para destruir a educação, colocou à frente do ministério um incompetente analfabeto e, não satisfeito, defende a militarização das escolas. Os ataques sistemáticos às universidades e a pesquisa garante um desmonte que não sobrará pedra sobre pedra, nem para jogar no ministro da Educação. 5. Igualdade de gênero. Misógino já condenado, o ex-capitão colocou uma ministra da família, em nome de Jah, com problemas cognitivos bem próximos aos do ministro da Educação, que repete uma lenga-lenga misógina polarizada entre rosa e azul. Os feminicídios aumentaram. 6. Água potável e saneamento. O novo marco regulatório em tramitação no Congresso pretende destruir o saneamento básico do país, privatizar tudo, potencializa as queimadas que ameaçam interferir nas disponibilidades de água potável no planeta e de vez em quando publica mentiras sobre o exército perfurando poços no Nordeste. 7. Energia limpa e acessível. A Petrobras segue encolhendo e amesquinhando o escopo de sua atuação estratégica para a garantia da autonomia energética do país. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Estamos caminhando para o trabalho escravo e até o PIBinho foi falsificado. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Estamos retornando ao século XVIII, nosso mundo extrativista exclusivamente. O governo se esforça em acabar com a pesquisa e o síndico disfuncional afirma que nossa vocação são para as commodities. 10. Redução das desigualdades. A desigualdade do país aumentou. Assumimos o posto de segundo país mais desigual do mundo. Nenhum programa de erradicação da pobreza foi pensado. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. O sangrento episódio de Paraisópolis, do parça Bolsodória e os snipers da cidade do Rio de Janeiro com o parça Witzel são exemplos claros que, infelizmente, não são únicos dos ecos do pensamento milicianos do capitão.
O projeto de cidade sangrenta, vendido com um bordão hipócrita da segurança. 12. Consumo e produção sustentável. Não sabemos nem o que acontece com o cartão corporativo e o exemplo máximo de sustentabilidade que é apresentado é o do grande apoiador, o homem que se fantasia de Visconde Sabugosa, que burla o fisco, assedia empregados e ajuda a fraudar eleições. 13. Ação contra a mudança global do clima. A Terra é plana e o aquecimento global é a invenção de comunista. 14. Vida na água. O enfrentamento do vazamento de petróleo que atinge o Nordeste e agora o Sudeste e a tese de peixe inteligente que desvia das placas de óleo nos demonstra com muita clareza a importância que é dada à vida na água e à vida dos que tiram o sustento da água. 15. Vida terrestre. O ex-capitão ameaça a vida em todo o planeta com suas queimadas e agrotóxicos. 15. Paz, justiça e instituições eficazes. Piada de mau gosto. 17. Parcerias e meios de implementação. O Parça Queiroz está feliz. Dia 342/365, 8 de dezembro, domingo. 1. A base da FUNAI no Vale do Javari, no Amazonas, foi atacada a tiros no dia 13 de dezembro. Pelo menos 5 tiros foram disparados. É a segunda vez na semana e a 8ª vez em um ano que essa base é atacada. Desde o início de novembro, pelo menos 3 lideranças indígenas da etnia Guajajara foram assassinadas no Maranhão. Paulino Guajajara foi assassinado no início de novembro e ontem foram assassinados Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Berenice Guajajara. Após os crimes, índios Guajajara fizeram um protesto e fecharam a BR-226. No Amazonas, o índio da etnia Tuiuca, Humberto Peixoto, de 37 anos, ligado à Arquidiocese de Manaus, morreu hoje vítima de um espancamento brutal. No ano passado, o Conselho Indigenista Missionário, vinculado à Igreja Católica, reportou 135 assassinatos de indígenas no Brasil. O projeto de genocídio indígena continua avançado, apesar da repercussão na imprensa internacional. Gazeta do Povo, Jornal Brasil 247 e Carta Capital. 2. Um homem de 35 anos, deficiente mental, identificado como José Francisco Mourão, foi morto pela Polícia Militar da Amazonas após revidar com um pedaço de pau a agressão sofrida de um policial que lhe deu um tapa porque sua bicicleta encostou em uma moto. Um segundo policial sacou a arma e fuzilou José Francisco. Eram 2 policiais que agrediram uma pessoa doente e que não consideraram segurá-lo e imobilizá-lo. Matar parece ser bem mais fácil, banal, para a PM em todos os estados. Expresso, Amazonas. 3. Depois da revelação de uma reunião de moradores do bairro do Morumbi, onde, na presença da Polícia Militar Paulista, praticamente buscam uma forma de exterminar os vizinhos do bairro Paraisópolis, um estudo esclarecedor da USP mostra que médicos brasileiros sofrem de aporofobia. Não querem trabalhar com medicina da família e com pobres. Não gostam de atenções primárias. A residência em medicina da família e comunidade tem quase 70% das vagas ociosas. A medicina é um curso de brancos e ricos. Jornal GGN. 4. O Papa Francisco é objeto de complô dos donos do capital estadunidense que querem que seja substituído. Como o Papa se posiciona contra a hipocrisia dos governos a serviço do capital acima de tudo, tem sido alvo de assédio, campanhas e conspirações articuladas por multibilionários estadunidenses ultraconservadores, junto com pessoas de dentro do Vaticano, com o uso de fake news, inverdades e calúnias. Diário do Centro do Mundo. 5. A CPI da fake news apenas começou e já mostra os campeões do uso de máquinas de manipulação de rede social. Estudo da revista Fórum confirma as denúncias apresentadas por certa deputada arrependida e demonstra que o síndico disfuncional e o marreco de Maringá têm os maiores exércitos de perfis automáticos. Para entender esse mundo em que os robôs acionados pelo poder econômico definem o fardo que os viventes vão carregar, mas são pés de barro. Dia 341/365, 7 de dezembro, sábado. 1. A Resolução 150 de 13 de dezembro de 2019 do Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Economia, exclui profissões artísticas e culturais do enquadramento como MEI, microempreendedor individual.
a partir de janeiro de 2020. Mais um capítulo da perseguição que o Bolsogoverno move contra a cultura. Mais um passo na destruição de pequenos empreendedores. Depois de enquadrá-los como MEI para possibilitar que deixassem a informalidade, o governo agora os exclui. Revista Fórum. 2. Depois de negar denúncias de tortura em prisões do Pará, atestadas por peritos federais, o CONGE, que por suprema ironia ocupa o Ministério da Justiça, publicou na quarta-feira no Diário Oficial da União uma portaria que modifica a lei que regulamenta as transferências de recursos do Fundo Penitenciário Nacional a estados e municípios e retirou a obrigatoriedade dos sistemas prisionais de estados e municípios considerarem recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, comitê ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, como obrigação para receber dinheiro da União em prisões. As denúncias relatam que presas foram obrigadas a sentar nuas em formigueiros e outros foram encontrados vomitando sangue, e que a única água disponível para o consumo dos presos era do vaso sanitário, revista Época. É para violar, degradar é com ele. A barbárie desassombrada mostrando a cara. 3. As investigações sobre as fraudes eleitorais com recursos empresariais utilizados indevidamente, abuso de poder econômico, recursos não declarados, fraude com CPF de idosos se arrastam com a velocidade das lemas. E a chapa, então eleita, continua no pedaço, à espera de alguém que alegue perda de objeto e encerre o caso. 4. Pelo que se apura, as relações da família com os milicianos assassinos da vereadora Marielle Franco são antigas, remontam a pelo menos 2009. São relações de amizade e vizinhança que se inserem em um círculo maior de milicianos e que envolve relações de trabalho e homenagens na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A investigação do assassinato da vereadora se aprofunda no esclarecimento desses vínculos. UOL. Um decreto que desregulamenta o setor rodoviário é agora a última ação do governo anti-civilização. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, com o decreto o usuário não terá mais garantias de que a viagem para a qual comprou a passagem irá de fato se realizar. O ônibus só irá partir se a lotação for rentável, tal como acontece com alguns serviços alternativos, e também não há garantia de devolução do dinheiro pago pelo consumidor, Boletim Conjur. Com o preço das passagens aéreas já inviáveis, o síndico disfuncional deve estar criando uma espécie de estado de sítio, enraizando cada qual no seu lugar. Dia 340/365, 6 de dezembro, sexta-feira. 1. Com quantos salários de professores mora um juiz? Qual é o custo de um militar que não defende o seu país dos entreguistas? Políticos que passam 28 anos com produtividade zero deveriam desenvolver os seus ganhos astronômicos? Penduricalhos, castas e mistérios que vão se formando até entupir as veias. 2. A carne de boi chegou a um preço que, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, nem mesmo os chineses estariam dispostos a pagar. Um comprador do tamanho da China tem poder de barganha, então é bem possível que eles consigam melhores preços. Para nós, a ministra do Agronegócio já anunciou que o preço da carne não volta ao patamar anterior. UOL. Vamos de hambúrguer de soja, transgênica. 3. Depois da anatomia dos robôs fabricantes de fake news ser mostrada ao público, o TSE autoriza a criação do Bolso Partido com assinatura digital. Não é incoerência, mas é bastante conveniente e pouco convincente. 4. E na escada da violência das polícias militares em todos os estados, 3 policiais militares e 4 milicianos dispararam contra trabalhadores rurais no Pará. Os trabalhadores, coletores de castanha, portavam instrumentos de trabalho quando foram baleados. A posse de terra no país, urbana ou rural, é regada a sangue. 5. E mais 4 pessoas foram inexplicavelmente assassinadas pela polícia de Bolsowitzel. Entre elas, um youtuber conhecido como Bonitinho, que fazia sucesso com suas músicas e memes.
A justificativa da polícia é a mesma de sempre, reiterada, permissiva e genérica, onde as vítimas negras ou pobres sempre são confundidas com traficantes. 6. Enquanto isso, as teses autoritárias e repressivas do Conge ganham espaço. Apesar de esvaziado em parte de seu conteúdo mais letal, o tal pacote anticrime foi aprovado com votos da direita e uma parte equivocada da esquerda que assume o punitivismo legal como pressuposto da democracia. Enxugamos gelos com os efeitos e jogamos para debaixo do tapete o enfrentamento das causas dos nossos problemas sociais. E há quem, na contramão do bom senso do respeito à lei, considerem nem tão anormais as absurdas e inacreditáveis parceria do ex-juiz com procuradores e policiais. Espanta, mas não surpreende. É o coro da barbárie em um país transformado em um faroeste de qualidade duvidosa, violento e desprovido de princípios. Dia 339/365, 5 de dezembro, quinta-feira. No inacreditável mundo dos golpistas, o impeachment do autoproclamado presidente da Venezuela, que foi, sem nunca ter sido, foi pedido por seus pares. Piada de bêbado. O Conge não consegue dar legalidade aos seus xingamentos ao PT. Pretendia colocar o carimbo de quadrilhão no Partido dos Trabalhadores e, por associação, em toda a classe trabalhadora. Melhor se voltar para seus parças. Depois da desvalorização do dólar se virar contra os bolsos especuladores e tchutchucas, agora estão sendo questionados internacionalmente por fraude nos dados do PIBinho que apresentaram. O erro na informação fornecida pelo governo e o questionamento internacional forçaram o IBGE a rever os números, mas alguém certamente lucrou com a variação forte do câmbio. Não fomos nós. Em Paraisópolis, o laudo médico aponta que ao menos 2 dos jovens assassinados morreram por asfixia mecânica, por sufocação indireta, após ataque criminoso e deliberado da PM paulista. É o braço armado do necroestado atuando sem nenhum pudor. O racista, colocado pelo governo racista na Fundação Palmares, foi impedido judicialmente e não politicamente de assumir o cargo. Ainda assim, foi uma vitória política. Racismo é crime e deve ser tratado como tal. A indicação absurda de um racista para dirigir uma fundação comprometida com o combate ao racismo e a promoção da igualdade, valorização, difusão e preservação da cultura negra é algo para se refletir. É preciso observar também que, apesar de oportuna, a decisão da Justiça Federal atinge a um indicado negro, enquanto pessoas brancas e brancos com acusações e mesmo condenações nas áreas para as quais foram indicados, tais como sequestro de crianças indígenas, fraude em processos ambientais, fraude em fundos de pensão, etc., ou declarações e intenções hostis às atividades que deveriam fomentar, como na educação e na cultura, seguem devidamente empossados em suas disfunções. Os crimes de lesa pátria contra o cinema nacional, com uma agência nacional de cinema anti-cinema e antinacionalista, segue impunemente e mostra que o potencial destrutivo fascista é infinito. Dia 338/365, 4 de dezembro, quarta-feira. Hoje é dia de festa popular em Salvador. Os devotos de Santa Bárbara e os filhos de Iansã que se juntam para reverenciar e celebrar Oiá na sua festa que sobreviveu à repressão, à perseguição e ao extermínio da população negra imposta pela colonização e hoje continuada pelos governos que utilizam seus braços armados para destruir as possibilidades de manifestação popular, de alegria ou de fé. Menos aquelas que dão lucro, menos aquelas que atraem turistas, menos aquelas que se apropriam, menos aquelas que podem ser transformadas em mercadoria. Quando o terreno interessa mais do que a população, mata-se, expulsa-se, incendeia-se e abarrota-se as prisões. Porque tocar o terror, como disseram os policiais em Paraisópolis, é a licença para matar sem punição. É a prática dos grupos de extermínio que não são desconhecidos desses que hoje ocupam o poder. Lá longe na história,
o pensador francês Jean Bodin declarou em relação às mulheres: devemos disseminar o terror entre algumas, castigando muitas. A fantasia utilizada pela classe dominante da época para viabilizar os seus projetos eram as bruxas e as bruxarias. E, de fato, em alguns vilarejos, poucas mulheres foram poupadas. Agora, a fantasia é a guerra às drogas. O alvo preferencial, pessoas negras, trabalhadores, de qualquer faixa etária. Mas a verdade é que Paraisópolis é a vizinha do Morumbi. E o capital imobiliário tem que se expandir. Atrás de cada dirigente genocida tem um grupo que concorda, apoia e lucra. Dia 337/365, 13 de dezembro, terça-feira, da série Eu Vi o que vocês fizeram nas eleições passadas. Mais um dia sob o governo dos que glorificam torturadores. 1. O caso da garotinha Agatha Félix, assassinada pela polícia militar de Bolsovitzel, foi denunciado pelo Ministério Público. Apenas o soldado que atirou foi indiciado. O chefe da corporação, não. O grande mandante do mal, o governador, não. Mais uma derrota do povo brasileiro. O crime é tratado como caso isolado, embora sejam tantos, e não como política de Estado, como genocídio. Carta Capital. 2. O espetáculo público de violência policial de hoje foi no Paraná. O braço armado do governador Ratinho Júnior atacou com spray de pimenta e espancamento professores que protestavam na Assembleia Legislativa contra os projetos que alteram a aposentadoria dos servidores estaduais. Um professor foi ferido, uma professora está hospitalizada e outras 3 pessoas foram atendidas com problemas provocados pelo spray de pimenta nos olhos. Jornal Brasil de Fato. 3. Ainda sobre a brutalidade do governo de Bolsodória, na madrugada em que a polícia assassinou os 9 jovens em Paraisópolis, houve um pedido de socorro ao SAMU por uma garota que relatou ter sofrido violência sexual e ferimentos provocados pela agressão da polícia, e informou que havia outras vítimas no local. O chamado chegou a ser classificado como de alta emergência, mas meia hora depois foi simplesmente cancelado por um soldado do Corpo de Bombeiros. Jornal Brasil 247. 4. O governador Bolsodória criminalizou o baile funk para justificar a violência da sua polícia. Baile funk é ilegal, é a afirmação sorridente do bárbaro prefeito. A resposta dos internautas veio imediata. Uma reportagem de 2017 do aniversário do filho do governador, que realizou um baile funk particular, com o MC Pequeno e fonte de catuaba no jardim. Arrogância e ostentação. Veja São Paulo 2017. E o ministro, que seria da Justiça, permanece em silêncio, cala e consente.